Olá, tudo bem? Bom ter a sua companhia para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos na nossa lição número 11, quando a adversidade é a difamação, e vamos conversar a respeito do personagem Daniel. Se você tiver como aí, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Não leremos todo o capítulo, destacaremos apenas alguns versículos, mas leia todo o capítulo 6 de Daniel para que você tenha mais conhecimento, né? Ou se recorde dos detalhes, enfim, do contexto em que Daniel estava vivendo. Faça isso, ok? Daniel 6, não estarei lendo agora o capítulo, vou ler alguns versículos à medida que a lição for transcorrida. Então vamos lá, vamos começar orando. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão preciosa, quando estamos aqui diante da Tua presença, para que a Tua palavra seja lida, exposta, explicada, aplicada, que o Senhor nos dê discernimento e capacidade para isso. Pai, em nome de Jesus, fala a cada coração, a oração que fazemos, sabendo que não somos merecedores de nada, mas o fazemos confiados na Tua misericórdia, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade é a difamação, essa lição foi escrita pela educadora religiosa Helenice Gomes e, como eu já falei, fala a respeito de Daniel. Daniel foi difamado, enfrentou essa adversidade da difamação e mesmo assim foi usado por Deus. A vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor, respeito, honestidade, fidelidade a Deus. Uma vida de relacionamento, experiências profundas, permitindo que Deus forjasse o seu caráter ao ponto de ser conhecido como um homem íntegro e de espírito excelente. Como estamos precisando de pessoas que tenham a mesma postura de Daniel, não é? Homens íntegros, enfim, de espírito excelente, homens corretos diante de Deus. Mesmo estando inserido numa cultura pagã, Daniel permaneceu firme e temente a Deus, da mesma forma que nós devemos fazer hoje, mesmo vivendo numa sociedade desobediente e que insiste em viver afastado de Deus. Daniel era um jovem hebreu, não é? Quem era Daniel ou quem foi Daniel? Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus pertencentes a uma linhagem real de Judá, ou pelo menos da alta nobreza de Israel. Veja Daniel 1:3, se você puder ler aí na sua Bíblia, leia aí na sua Bíblia. Diz assim, ó, Daniel 1:3. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então o rei queria, não é, preparar pessoas, treinar pessoas, e ele então, a seleção que ele fez, o filtro que ele fez foi que essas pessoas fossem da nobreza lá de Israel. E aí Daniel estava entre essas pessoas, não é? Então, quando a Babilônia tomou Judá e saqueou Jerusalém, por volta de 587 a.C., Daniel tinha idade entre 12 e 16 anos. Ele foi levado cativo, como muitos outros jovens também novos. Então, ele estava nesse contexto de um jovem entre 12 e 16 anos. Ele, na verdade, era ainda um adolescente, não é? Então, na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço do Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Para vocês perceberem como Daniel era uma pessoa, além de ser bem preparado espiritualmente, Daniel também era bem preparado academicamente, era de família nobre, não é? E mesmo assim ainda foi treinado pelo rei para as questões que o rei tinha interesse em preparar. Então Daniel tornou-se muito conhecido por sua sabedoria e piedade, especialmente
na observância da lei mosaica. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares, né, com a comida do rei. Ele viveu mais de 90 anos, viu a queda do reino da Babilônia e viu o surgimento de um outro reino, que foi o Império Medo-Persa. Ocupou posições elevadas de reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario e de Ciro. Desde o cativeiro viveu na Grande Babilônia, tendo uma vida irrepreensível numa corte corrupta. Como precisamos de pessoas como Daniel. Deus quer contar com pessoas fiéis a Ele em todos os segmentos da sociedade. Como precisamos de pessoas que ainda hoje tenham essa postura de Daniel, que permaneçam fiel a Deus, não é? Então, vejam bem, primeiro ponto que a autora destaca aqui a respeito de quando a adversidade é a difamação, ela coloca o seguinte, ela destaca o seguinte: em meio à difamação, decida ter excelência de caráter. Em meio à difamação, decida ter excelência de caráter. Veja Daniel 6, melhor dizendo, versículos 3 e depois versículo 28. Diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o seu império. Esse é o versículo 3. E o versículo 28 diz assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Como vocês perceberam, Daniel foi posto lá como homem de confiança do rei. O rei havia escolhido 120 homens, né, chamados de sátrapas ou governadores, para governarem o seu reino. Mas por que naquela época eram chamados de sátrapas? Porque as províncias eram chamadas de satrapias, ou seja, os governadores dessas províncias, os líderes dessas províncias eram denominados de sátrapas. Então, foram escolhidos 120 sátrapas e foi escolhido, além desses 120 sátrapas, foram escolhidas pessoas para se reunirem com esses sátrapas, uma espécie de conselho para levar ao rei, prestar relatório ao rei. E Daniel estava entre essas pessoas que faziam parte desse conselho, que viam o que estava acontecendo entre os sátrapas, entre os governadores, e levava esse relatório para o rei. E mesmo em meio à difamação, Daniel decidiu ter excelência e caráter. Dá para perceber que quando a pessoa quer ser fiel a Deus, ainda que ela enfrente lutas, porque sempre vai enfrentar, quando ela propõe no seu coração ser fiel a Deus, ela consegue, apesar das lutas. Então, em função do tamanho do novo império, Dario escolheu 120 homens chamados de sátrapas. Já expliquei o que é sátrapas. São governadores, não é? São líderes das satrapias, das províncias, para governarem o seu reino. E o rei também escolheu 3 homens para serem líderes dos 120 sátrapas, conselheiros. Entre esses 3 homens estava, então, Daniel. Então o rei Dario, observando a fidelidade de Daniel e que ele era diferente dos outros em função de sua sabedoria, de fazer o que era certo e por suas grandes qualidades, quis nomeá-lo líder sobre os demais. Perceberam? 120 governadores, sátrapas, né? Líderes de província, 3 conselheiros. Daniel ia ser o líder tanto dos 120 sátrapas quanto dos 3 conselheiros, porque ele era uma pessoa, além de muito inteligente, leal ao seu rei e fiel a Deus. Então, quando eles perceberam que Daniel estava na iminência de ser nomeado como chefe deles, aí começou a difamação e a perseguição. Como vocês podem ver,
essa briga no meio político, porque Daniel era um político, Daniel era uma pessoa de confiança do rei, do presidente da época. Então essa briga entre políticos, de um puxar o tapete do outro, essa disputa de poder, ela não é de hoje. Só que, quando há um representante que de fato é fiel a Deus, como Daniel foi, esse representante de Deus, ele precisa ter postura e não deixar que essas coisas desviem do propósito para o qual essa pessoa foi chamada. Daniel tinha essa consciência, não é? Então ele começou a ser perseguido. Os supervisores se enfureceram e, tomados pela raiva, pela ira, pela inveja, decidiram conspirar contra Daniel, procurando manchar sua liderança. E aí começaram então a tentar estragar a reputação de Daniel. Leia na sua Bíblia os versículos 4 e 5 do capítulo 6 de Daniel. Daniel 6, versículos 4 e 5. Veja o que esses supervisores, não é? E esses sátrapas, esses líderes começaram a fazer com Daniel. Diz assim: diante disso, os supervisores, os dois, né? Porque eram três supervisores, e Daniel estava entre eles. Então, os dois supervisores e os 120 sátrapas. Vejam bem, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus deles. Perceberam? Quiseram achar alguma falha no trabalho que Daniel prestava. Não conseguiram, porque ele era competente. Quiseram, então, achar algum ponto no qual Daniel poderia ter sido desonesto, desleal. Não conseguiram, porque Daniel era honesto e era leal. Então disseram: já sabemos, vamos então vamos então nos basear em algo relacionado a essa vivência de Daniel com o seu Deus. Como sabiam que Daniel era do povo hebreu, que Daniel só se prostrava diante de Deus, então eles pegaram esse item, esse porém, para tentarem difamar Daniel, não é? Então, versículo 5 diz assim: finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Mais uma vez, vou dizer, como é difícil encontrar Daniel nesses dias de hoje. Daniel estava lá para ser leal ao seu rei, ao seu chefe, ao seu superior, para ser fiel a Deus e para fazer com que aquele governo funcionasse da maneira mais isenta e mais transparente possível. Ele era um dos conselheiros que trazia relatório dos sátrapas para o rei, exatamente para que não houvesse corrupção. Corrupção é coisa que não é de hoje. Então, queridos, Deus ainda hoje procura verdadeiros servos dele, que sejam fiéis a ele, não só no meio político, aqui está levando muito para o lado político, porque Daniel era servo lá do presidente, era um funcionário lá do presidente, do rei, mas Deus quer pessoas fiéis a ele em qualquer segmento, não só no meio político, mas em todos os outros segmentos também. Deus procura pessoas que o honrem em seus compromissos, que sejam honestas, justas e de boa índole, pessoas de caráter que tenham palavra, cujo dizer seja sim, sim e não, não. Pessoas corretas, não é? Então, nós podemos até passar por apertos, porque todo mundo passa. Daniel, sendo correto, foi difamado. Procuraram uma questão na qual poderiam acusá-lo. E ele, sendo reto, sendo fiel a Deus, foi difamado
nós também sempre teremos alguém para falar algo a nosso respeito, principalmente aquelas pessoas que estão interessadas em desfazer ou em manchar a reputação do cristão. Segundo ponto que é destacado dessa lição é: em meio à difamação, decida manter seu relacionamento com Deus. Em meio à difamação, decida manter o seu relacionamento com Deus. Vejam o que diz, leia na sua Bíblia, Daniel 6, versículo 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto do rei tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Percebem? Havia um edito que aquela corte do rei havia forçado a barra para dizer: olha, rei, você precisa fazer aqui um edito, criar uma lei de tal forma que as pessoas só se prostrem perante a sua majestade e diante de mais ninguém. Como eles não tinham nada de que acusar Daniel, nem em relação ao seu serviço prestado, porque ele era competente, nem em relação à sua deslealdade ao rei, porque ele era leal, nem em relação à sua desonestidade com desvio disso e daquilo, Daniel era honesto, então eles se apegaram na questão religiosa. Mas uma pessoa que de fato serve a Deus e que é amadurecida, sabe que todo servo de Deus vai encontrar dificuldades se ele se mantiver fiel, porque o que não falta é o interesse, o que não falta são interesses escusos, interesses desonestos por partes daqueles que não temem a Deus. Até hoje ainda é assim. O cristão que quer ser fiel a Deus no trabalho, quer ser fiel a Deus no meio político, quer ser fiel a Deus em todos os segmentos da sociedade, ele acaba sendo taxado de careta e acaba sendo mal visto, até como, usando uma expressão bem popular, como o puxa-saco do chefe. E então, Daniel era essa pessoa que amava Deus, tinha temor de Deus, e por isso ele demonstrou maturidade enfrentando a difamação sem deixar abalar a sua postura de pessoa sincera, honesta, leal. Daniel já tinha tido muitas experiências com Deus, não é? Daniel já tinha revelado sonhos, lembram-se disso? Daniel, ele já tinha sido jogado e sido livrado de dentro da fornalha, não é? Lá no capítulo 3, Daniel presenciou o poder de Deus ao tratar com o poderoso monarca pagão, Nabucodonosor, não é? Daniel havia interpretado já aquela inscrição feita na parede durante o reinado de Belsazar, lá no capítulo 5. Então, uma pessoa que já tinha vivido muitas experiências com Deus, aguardava-se dela que ela tivesse exatamente essa postura correta. E foi o que Daniel teve, não é? Então, ao ter conhecimento desse edito, dessa lei que tinha sido assinado, proibido qualquer petição a qualquer ser que não fosse o próprio rei Dario, Daniel não se deixou dominar pelo medo, nem se deixou corromper. Ele continuou sendo fiel ao seu Deus. Se tivéssemos mais pessoas com a postura de Daniel hoje, no mundo de hoje, nos segmentos da sociedade, o mundo seria haveria menos corrupção no mundo, não é? Então, Daniel continuou sendo fiel. Ele orava, o texto é claro em dizer que ainda assim ele orava 3 vezes ao seu Deus, se trancava no seu quarto e orava 3 vezes ao seu Deus. De fato, a oração é essencial em todas as áreas de nossa vida. Cultivar essa prática relacional com Deus, tendo uma vida de meditação na palavra e oração, é um grande desafio necessário para nos manter de pé diante das adversidades. Não é fácil enfrentar as adversidades,
as perseguições, as difamações. Não, não é fácil. Somente tendo essa relação estreita e essa intimidade com Deus, não é? Em meio à difamação, é o terceiro ponto que é destacado nessa lição. Em meio à difamação, decida não ceder. Em meio à difamação, decida não ceder. Daniel 6,13, leia aí na sua Bíblia. Daniel capítulo 6, versículo 13, eu lerei aqui. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Então, se apegaram nessa questão religiosa para difamar Daniel, ou seja, para sujar a imagem, manchar a imagem de Daniel perante o rei. Só que se você ler essa história no contexto, essa passagem bíblica no contexto, o rei conhecia Daniel. E ele sabia que Daniel era leal, era honesto, era competente, e então ele estava fazendo tudo para que Daniel não fosse punido. Mas, como uma cartada final, aquela liderança do rei disse: olha, rei, lembra que o senhor assinou esse edito? Palavra de rei não pode voltar atrás. Edito que o rei assina não pode ser revogado. Então, só tem que levar isso adiante. Daniel, não se prostrar perante o Senhor. E se ele só fizer petição a Deus, se prostrar perante a Deus, ele está errado. E ele precisa ser punido, não é? Ele precisa ser punido. Aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando. E apressadamente foram falar com o rei tudo o que eles queriam. Então, tudo que eles queriam era difamar Daniel. Eles então foram lá, né? O que é difamar? Difamar é falar mal, difamar é tentar desgastar a imagem da pessoa, falar acerca delas aquilo que não é verdadeiro, é culpá-lo por algo que tenha acontecido. Então, falar mal das pessoas é pecado. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos guardar também a nossa língua. Daniel foi difamado, em que sentido? No aspecto religioso, mas ainda assim o rei confiava em Daniel. Mas como o rei já havia assinado aquele edito, então ele teve que levar o caso adiante, não é? Nós temos que ter tomar cuidados contra a difamação. A difamação é uma potente arma de destruição capaz de aniquilar qualquer relacionamento e gerar marcas severas, podendo causar sérios prejuízos materiais, emocionais, sociais, espirituais e físicos. Daniel não foi poupado nessa difamação, não é? Então, os seus inimigos, aqueles que se diziam companheiros de Daniel, porque eram companheiros, os 2 conselheiros eram companheiros de Daniel, e os sátrapas também eram companheiros de trabalho, de ambiente de Daniel. Então, eles agiram com maldade, orquestrando e tramando nos bastidores. Quantas vezes você já viu esse tipo de assunto? Esse tipo de acontecimento, né? Você já ouviu sobre isso e já se deparou com isso? Alguém tramando traição, difamação nos bastidores, puxando o tapete, aquele termo bem popular, não é? Ainda hoje, na nossa prática política partidária, tem muito disso. O tempo todo, as pessoas puxando o tapete, querendo levar vantagem. Mas será que é só lá? Não, não é só lá. Até mesmo dentro das nossas próprias igrejas, há brigas por cargo, há brigas para ver quem é que manda mais, qual é a opinião que vai prevalecer. Muitas vezes em nossas assembleias saem até palavras indelicadas, isso para ser para falar de forma bem branda, palavras indelicadas, saem discussões, bate-bocas, exatamente por causa da vaidade humana. Mas Daniel se despiu de tudo isso. Ele foi difamado, mas ele decidiu não ceder. A vida de Daniel era a prova que um homem pode ser íntegro em meio à difamação. Ele não cedeu.
Ele poderia até chegar ao rei e explicar a sua situação ao rei, mas ele preferiu falar com o Rei dos Reis. Todos os dias ele falava com o Rei dos Reis, 3 vezes ao dia. Então, Deus contemplou os anseios e as necessidades do coração de Daniel. Aí muitos fraquejam quando passam pelo teste da difamação, cedendo ao revide. Fez comigo, vou fazer também. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas quando entra uma boiada para não sair dela. A postura do cristão sempre foi e deve ser diferente, não é? Então, devemos ser bastante sábios para lidar com a difamação e com a calúnia. Quando falamos mal de outra pessoa também, estamos difamando alguém. E é claro que isso não é aprovado por Deus. A difamação, na verdade, é um pecado tão grave quanto qualquer outro. Precisamos estar sempre atentos a essa realidade, não é? Então, Daniel não podia administrar a orquestração, aquela trama dos seus adversários, nem fazer o rei retroceder, porque ele já havia assinado aquele edito, nem mesmo se recusar a ir para a cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas podia orar e pôr a sua confiança em Deus. Daniel foi condenado à pena de morte 2 vezes, só que Deus o livrou da pena de morte. Porque na primeira vez Deus o livrou lá da fornalha, era a pena de morte, não é? Numa segunda pena de morte, já que o domínio mudou, já que o império mudou, não é? Então, o primeiro império foi babilônico, e a pena de morte da Babilônia era atirar na cova, atirar na fornalha, incandescente, na fornalha acesa, né? E a segunda pena de morte dos medo-persas era atirar a pessoa condenada na cova dos leões. Então Daniel foi condenado à pena de morte 2 vezes. A primeira pelos babilônios, sendo atirado lá na fornalha. A segunda pelos medo-persas, sendo atirado lá na cova dos leões. Mas Deus o livrou duplamente. Então Daniel não podia administrar essas questões, mas podia orar a Deus vivo, ao Deus vivo, né? Então, cabe a nós nos mantermos fiéis e zelar pelo nosso testemunho e honrar a Deus com a nossa vida. Sabe o que está faltando no meio cristão hoje? É exatamente essa questão do testemunho. Há cristãos tendo atitudes mais ímpias do que os próprios ímpios. Há cristãos entrando em tramóias, entrando em propinas, entrando enfim, em atitudes que não condizem, né? Praticando atitudes que não condizem com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não só no meio político, já disse, mas nos outros segmentos também. Então, aqui estão 2 dicas de como responder com sabedoria e graça quando somos difamados, né? Sermos fiéis a Deus e continuarmos buscando a orientação daquele que é o nosso Senhor. Então, devemos confiar a nossa reputação ao Senhor, colocar sempre a nossa preocupação na verdade, não na aparência. Daniel não se preocupava com as questões do reino, ele era leal ao seu chefe lá, ao seu superior, que era o rei, e ele era fiel a Deus. Precisamos, então, seguir essa postura de Daniel. Deus quer contar com pessoas fiéis. Não é proibido ou não é pecado o cristão entrar ou fazer parte de um partido político ou ser eleito através do voto, muito pelo contrário. Se ele for leal aos seus princípios, fiel a Deus, ele pode ser um instrumento de transformação lá onde ele estiver. Ele pode ser sal e luz lá no ambiente onde ele estiver. Então,
Daniel fez questão, não é? Fez questão de ser essa referência do Senhor lá onde ele estava. Então, para encerrar, para pensarmos e para agirmos em nossas atitudes diárias, nós temos agido como pessoas fiéis a Deus e leais àquelas pessoas a quem nós precisamos nos reportar. Temos sido competentes, procurando fazer o melhor naquilo que nos propomos a fazer. Daniel não era só leal ao rei e fiel a Deus. Ele era também uma pessoa muito esforçada e procurava fazer da melhor forma possível o seu trabalho. Tanto que aqueles seus inimigos, os conselheiros e sátrapas, quando eles procuraram algum erro no trabalho de Daniel, não acharam. Procuraram alguma deslealdade, alguma desonestidade, também não acharam. Aí eles foram para a questão religiosa. Mas nós sabemos do final dessa história, não é? O final da história foi, nessa segunda oportunidade, Daniel foi jogado lá na cova dos leões. E no final, quem acabou sendo devorado não foi Daniel, e sim as outras pessoas. O Senhor, então, livrou Daniel, fechando a boca dos leões. Então, devemos ser referências de Deus nessa sociedade corrupta. Então, segunda proposta para pensarmos e para agirmos. Qual é a nossa reação quando nós somos insultados, caluniados ou difamados? É chato, não é? É muito chato, é muito desagradável sermos caluniados, sermos difamados. Daniel foi, mas continuou sendo fiel a Deus. Continuou sendo leal ao seu rei, não é? Ao seu presidente. Outra questão para pensarmos e agirmos. As pressões dessa vida estão nos separando de Deus ou nos empurrando para mais próximo dele? As pressões dessa vida têm nos separado de Deus ou têm nos empurrado para ficarmos mais próximos a Ele? Essa é a questão sobre a qual devemos pensar, não é então, querido? Quando a adversidade for a difamação, faça a sua parte, continue sendo leal. As pessoas podem até levantar uma calúnia contra você, mas jamais vão conseguir provar quando você for leal. Deus sabe, ainda que as pessoas armem, ainda que elas criem mentiras a seu respeito, Deus conhece o seu coração e sabe que você de fato é uma pessoa que o segue, que é fiel a Ele, que é leal ao que faz e que procura fazer as suas tarefas da melhor forma possível. Então, que Deus te abençoe, me abençoe também, para continuarmos nos deparando com as questões da vida, sem esquecermos que o nosso compromisso maior é com Deus, mas que também temos compromissos sociais para com aqueles para quem trabalhamos. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus nos faça pessoas sábias. Não é fácil, mas Jesus nunca disse que seria fácil. Vamos continuar sendo fiéis a Deus, da mesma forma que Daniel foi. O restante vamos deixar com Deus, que Ele é fiel, é poderoso suficientemente para nos proteger, nos guardar. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, leais, competentes naquilo que fazemos. Que sejamos, Senhor Deus, sempre referências Tuas, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, querido. Um abraço, querida. Que o Senhor abençoe a sua vida.